Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, instrutor do curso de refrigeração e máquinas de lavar aqui do Portal. Hoje comigo aqui o Leonardo. Tudo bem, Leonardo? Tudo bem, e aí pessoal, beleza? Bora lá, hoje a gente vai falar sobre orçamento. Não exatamente sobre dar o orçamento, mas como você se apresentar. Você sabia que muitos dos orçamentos que você dá e não são aprovados pode ter a ver com algum comportamento seu? Então, hoje a gente vai falar sobre isso, como melhorar, tá certo? O nosso comportamento de maneira geral para que os nossos orçamentos sejam aprovados. Beleza? Essa pesquisa quem fez foi o Leonardo, ele passou para mim e eu vou aprender aqui junto com vocês, tá certo? A gente vai desenvolver juntos, eu ainda não li, eu dei uma olhadinha, tá? Ele me passou pelo WhatsApp, eu vou colocar inclusive a tela do meu celular com o texto que ele preparou aqui e vamos ver se de fato isso daí vai ajudar aí a gente a fechar mais orçamentos. Afinal de contas, é isso que a gente precisa, tá certo? Vamos lá? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui a telinha do meu celular. Então, a gente dividiu em quantos? Em 6? Em seis coisas para te ajudar a melhorar aí o diálogo com o seu cliente e, por consequência, fechar mais orçamento. Então, primeira, e eu vou dizendo o que eu acho, tá? O grau de importância que deve ter. Aparência pessoal. Então, primeira coisa, aparência pessoal. Pois é, você já ouviu falar que a primeira impressão é que fica? Pois é, na hora que você se apresenta lá na casa do seu cliente, aquela primeira impressão, quando o cliente te vê, lá na cabeça dele ele já vai formar uma opinião sobre você. De acordo com a sua aparência, ele vai identificar se o cara é bom, se ele não é, mesmo só por aparência. Tá bom? Então, leva em conta. O ser humano vai bem pela aparência, né? Tá certo isso? Não, não tá certo. Pode envolver preconceito? Pode, mas a cabeça do ser humano trabalha assim. Então, vamos fazer de tudo para poder nos favorecer dessa questão. Tá legal? Então tá, aparência pessoal. Uniforme limpo e organizado. Use o uniforme que identifique você como profissional. Certifique-se de que esteja limpo e em boas condições. Pessoal, quando a gente fala de uniforme, pode ser realmente uniforme com o logo da sua empresa. É legal, tá bom? A gente aqui costuma usar uma camiseta básica, certo? Sem nada escrito, sem estampa. Não é camiseta lisa, não é de time de futebol. Se você quiser colocar o logo da sua empresa, ótimo, melhor ainda. Faz um logo bacaninha, coloca, certo? Procura estar limpo, procura andar com uma troca dentro do carro. Às vezes acontece você estar mexendo no equipamento e você se sujar. Já aconteceu isso comigo? Já aconteceu com você também? Sim, sim. Certo? Às vezes você vai tirar um compressor do lugar, óleo, derrama óleo, alguma Isso. coisa assim. E aquele cheiro ruim. E aí você tem que atender outro cliente. Então é legal que você tenha uma muda de roupa dentro do carro, tá certo? Para não ir para o próximo. Até um desodorante dentro do carro, viu? Olha, fica a dica, ninguém merece. E aí já entra na segunda parte aqui de higiene pessoal, tá bom? A gente pulou aí, né? Não, tá ali, faz né? parte, Tá ali, né? Faz parte, verdade. Higiene pessoal. Pessoal, eu conheço muito técnico de refrigeração. E conheço alguns técnicos de refrigeração que, tipo assim, o cara não se cuidava, andava sujo, andava com a mão toda engraxada, onde punha a mão sujava tudo. Cara, isso daí é complicado, tá certo? Então, inclusive a gente já foi em clientes, né, que falou desse tipo de técnico. Já. Onde ele rela lá, e eu até conhecia o técnico que ele falou. Pela mão você sabia quem que era, né? Onde o técnico encostava, rapaz, ele falou que tinha uma geladeira lá que... Branquinha, né? Branquinha a geladeira, o técnico encostou na geladeira, deu o que fazer para tirar as manchas. Então, cara, é bom você lidar com a pessoa. Higiene, correto? Escova os dentes. Parece que é bobagem a gente falar disso, né? Escovar os dentes. É o básico, né? Às vezes você está conversando com a pessoa e a pessoa está indo para trás. Recuando, né? Recuando com medo por causa do bafo.
Então escova os dentes, usa um desodorante. A gente fala em tom de brincadeira, cara, mas esse tipo de É coisa... sério, né? Porque você tem que se colocar no lugar do cliente. Antes de começar o vídeo, eu estava conversando com o Leonardo aqui, ele falava, imagina você entrando... Qual foi o exemplo que você usou? No restaurante, não é isso? Isso, no restaurante. Você vai num restaurante, Copo sujo, talher sujo, mesa mesa suja, suja, o atendente não sabe o que tem no cardápio. ou não vem te atender, você Isso, chega, ou não vem. senta lá e ninguém vem te atender, perguntar o que você quer. A perninha de barata vem na comida. Qual a chance de você voltar nesse restaurante ou recomendar ele para um amigo? Então, cara, tem que levar tudo isso daí em conta, porque a gente está falando de dinheiro na mesa, tá certo? O cliente ele está disposto a pagar por alguém que transmite uma confiança para ele. E o primeiro contato, de fato, vai dizer para o cliente se ele acha, ele vai... Depois o resto tem que ser bom também. O serviço, tudo mais tem que ser bom. Mas o primeiro impacto que aparece... E aí a gente não colocou também o primeiro contato telefônico, que talvez seja importante também, tá certo? A pessoa, não sei se é você mesmo que atende os seus clientes pelo telefone, ou se você tem alguém que atende, certo? Aqui em casa a gente começou assim, minha esposa no telefone atendendo os clientes e eu na rua trabalhando, certo? Porque mesmo quando eu comecei, ainda nem tinha celular. Aliás, eu até tinha já o celular, mas era aquele celular, sabe, caríssimo de você fazer ligação. Então quem recebia as ligações em casa era minha esposa, certo? E aí ela dava um jeito de entrar em contato comigo, tá? Então o primeiro contato é bem importante também com o cliente, com educação, etc, etc. Beleza? No final eu vou dar algumas dicas de bônus também. O que faltar Vamos, aqui, né? Então, a gente dá alguma dica de bônus, tá bom? Vamos lá para a Número segunda? Número 2 aqui. Chegada ao local. Isso. Vamos lá. Pontualidade. Tá certo? Chegue no horário combinado, né? Isso demonstra responsabilidade e respeito pelo tempo do seu cliente. Exatamente. Tá bom? Uma outra coisa que demonstra muito profissionalismo é pontualidade, cara. Quantas vezes a gente recebe ligação aqui de pessoas que combinaram um horário, né? um horário com um técnico e o técnico não apareceu, não deu satisfação. Então, imprevistos acontecem, mas sempre que aconteceu um imprevisto, liga para o seu cliente, tá ok? Entra em contato com ele, olha, não vou conseguir estar no horário, tá bom? Para o camarada não ficar te esperando lá. E faça de tudo para que isso não seja uma regra, seja exceção, entendeu? De você deixar, às vezes, marcar e não aparecer. Tem técnico que às vezes vai só marcando, ele não pensa. Tipo assim, porque quando você marca um cliente, você tem que pensar quanto tempo você vai levar para executar aquele serviço, certo? Eu não gosto de marcar horário, francamente eu não gosto. Normalmente eu prefiro, a gente procura aqui, quando eu entro em contato aqui com a minha assistência, a gente coloca o período. Certo? Olha, a gente vai no período da manhã, ou no período da tarde, mas tem cliente, não, eu preciso realmente, tal. Então, é um pouco complicado, porque às vezes você só consegue marcar o horário certinho mesmo no primeiro cliente, que é o primeiro horário, então você sabe que você vai estar lá naquele horário. Mas do segundo em diante, às vezes fica um pouco complicado, certo? Porque você vai no primeiro, e aí você não sabe exatamente quanto tempo você vai levar lá. Você tem uma ideia de quanto tempo você vai levar, por isso eu prefiro marcar o período. Falo, olha, final da manhã, o começo da tarde. Deu para entender? Sempre, mas seja pontual. O que mais? Apresentação. Apresentação, o que é isso daí? Ao chegar, cumprimente o cliente de forma amigável, apresente-se, mencionando seu nome e a empresa que você representa. Legal? É educação, sabe aquilo que a mamãe ensinou quando você chega no lugar? Seja educado, correto? Você chega, entra, você já toma iniciativa, tá? Bom dia, né? Com Bom licença. dia, boa tarde, com licença, meu nome é Ricardo e eu vim para arrumar a geladeira, vamos lá? Onde é que está a paciente? Certo? Você já quebra o gelo, alguma coisa assim. Já diz ao que veio, tá bom? E quebra o gelo, porque às vezes tem cliente que ele é muito tímido. E é legal você chegar e já quebrar esse gelo,
Se você perceber que já dá a mão, né? Ele já fica mais tranquilo também porque ele não sabe quem ele contratou, né? Exatamente. Os Eu sou dias o de Ricardo hoje, da empresa de tal. É, que exatamente. está, né, o perigo, né, que a gente está De vez em vivendo, quando a gente ouve casos assim de invasões nas casas, pessoas que dizem ser, sei lá, correio, do correio, da companhia de água, de eletricidade e tal. Então é legal você se identificar, o nome da sua empresa, tá bom? É bem legal. Vamos lá. Vamos lá para Número o 3, vai terceiro. lá, diz aí. Comunicação com o cliente. Escuta ativa. Vamos lá, o que é escuta ativa, cara? Você já foi no médico se consultar e aí você tá falando e o médico não tá prestando atenção no que você fala, tá escrevendo e tal. Talvez ele até esteja prestando atenção. Eu até quero acreditar que ele tá prestando atenção, mas ele não olha na sua cara. Cara, é muito ruim. Se você puder sair fora desse médico e procurar outro, você vai. Certo? Com o técnico é a mesma coisa. Então, chega para ele, o que está acontecendo com a sua geladeira? E olha para ele, certo? Olha, fica atento ao que ele está falando. E pergunta, mas isso acontece mais de dia ou de noite? Estou chutando aqui, porque tem vários defeitos, tá? E não tem como a gente tentar colocar aqui uma situação, mas tenta extrair o máximo para ele. Porque a maioria dos clientes fala, a geladeira não gela. Como assim não gela? Não gela em cima, não gela embaixo, não gela nunca. Pede os detalhes, né? Pede os detalhes, tá? Conversa bem com o cliente, porque isso daí, primeiro, vai demonstrar que você está atento ao que ele fala, que você se importa, certo? E vai conseguir te ajudar também a resolver o problema com a geladeira. De vez em quando, a gente vê muito isso com inscritos do canal, às vezes que a gente está fazendo uma live, e aí eles chegam, eu abro para perguntas, né? E às vezes o camarada coloca, a geladeira não está gelando. O que pode ser? Cara, isso daí é muito genérico, então tem que ser mais. Mas quando você está com o cliente, você consegue extrair dele tudo o que está acontecendo. Vamos lá. Vamos lá para o próximo. Explicações claras, faz parte da comunicação também. Explicações claras. Quando você identifica, certo? Ao explicar o que está fazendo, use uma linguagem simples, evite jargões técnicos que o cliente pode não entender. O que é isso? Camarada. Você vai falar em brasagem pro cliente. É. Fala uma solda. Né? Por exemplo, de vez em quando eu uso um termo aí que de vez em quando aparece um sabichão que me corrige. Não tem problema, pode me corrigir, não tem problema, deixa nos comentários. Mas quando eu uso, por exemplo, um termo que eu uso sempre aqui, que ele não é correto, tecnicamente falando, que é troca de gás. Troca de gás, tecnicamente falando, não está correto. O correto é fluido refrigerante, certo? Você que é técnico sabe o que é um fluido refrigerante, certo? Mas um usuário final, ele não sabe. Deixa eu contar uma história. Uma vez, eu fui numa loja, eu queria comprar uma televisão, certo? E aí eu cheguei para o vendedor e falei, olha, quero comprar uma televisão, o que é que você tem aí? De tubo? Eu não lembro do que era. Não sei, faz tempo. Tô brincando. Eu cheguei para ele, quero comprar uma televisão. O que você tem aí, mais ou menos, nesse preço, nessas configurações? Aí o vendedor, sabe, todo meio arrogante, chegou. Você quer um televisor? Eu falei, não. Uma Cara, televisão mesmo. televisão. Para quê? Televisor. Mesma coisa. Então você vai conversar com o cliente, tenta usar um palavreado mais simples, sabe? Uns falam refrigerador, outros falam geladeira. Geladeira. Se o cliente fala. Tem lugar, por exemplo, que fala o freezer. Se o cliente falar o freezer, é o freezer. Se o cliente falar a freezer, sabia que tem lugar no Brasil que fala a freezer? Eu já ouvi falar. Né? Região Nordeste é a freezer. Aí eu vou corrigir e falar o freezer. Não, é a freezer. Certo? Pra região dele é assim. Para a região dele é desse jeito que se fala. Então, não tem para que você chegar. Então, uso sempre uma palavra bem simples, bem clara, para que ele entenda. Para que ele entenda. Para que você não pareça e ser arrogante. Transparência. Beleza? A próxima. Transparência. Informe ao cliente sobre os procedimentos que você irá realizar. Deixa eu tirar. Opa, fiz uma bobagem. Legal.
Informe ao cliente sobre os procedimentos que você irá realizar, assim como os custos envolvidos antes de começar qualquer Trabalho. trabalho. Beleza? Isso é muito importante, né? Ser transparente. Por isso, antes de você realmente fazer o trabalho, cara, certifica de que o defeito é aquele mesmo que você acredita que seja. Então, muitas vezes isso pega a gente. Por exemplo, já aconteceu da gente chegar lá, o compressor está estragado, está parado. Você fez os testes, o compressor está parado. Aí você chega e faz o orçamento de compressor. Só que aí quando você vai, o cliente aprova a troca do compressor. Aí na hora que você vai quebrar ali o tubo, né, de serviço para liberar o gás, o fluido refrigerante para os chatos de plantão, aí você percebe que não tem gás. Aí você fala, caramba, eu dei um orçamento de compressor, mas a geladeira não tem gás. E agora? Então, procura fazer o orçamento direito. Viu que é o compressor? Então, antes de você passar o valor, vê se realmente tem gás dentro da geladeira ou não, para dar um orçamento completo, porque depois é complicado. Quando acontece isso comigo, eu nem falo para o cliente que estava sem gás. Eu dou um jeito de arrumar, tá certo? Vou procurar o vazamento e não cobro. Certo? Porque é transparência, porque é muito ruim você dar um orçamento, troca de compressor. Aí depois que você está fazendo a troca, o cliente já aprovou tudo mais, você fala, ih, mas tem que fazer também uma caça ao vazamento, porque não tem gás. Então, nesse caso, se eu erro dessa forma, eu banco, certo? Eu não vou cobrar mais do meu cliente, tá bom? E o que eu disser que eu vou fazer, eu faço. Se é troca de compressor, eu vou trocar o compressor. Se é troca de relé, protetor térmico, eu não vou dizer que é uma coisa e fazer outra e não ser transparente. Isso daí Ó, também e colocar atrapalha. os custos, né? Envolvidos antes de começar qualquer trabalho. Informa para ele o Isso, valor que vai quanto vai ficar. custar? Isso. Ah, e toma cuidado, se puder colocar por escrito, fica melhor ainda, porque às vezes tem Você fala uma cliente que coisa, ele ouve outra. só ouve a primeira parte, já aconteceu muito com a gente. Digamos assim, eu vou chegar e fazer uma carga de gás, por exemplo, tá bom? Já aconteceu várias vezes isso. Aí você chega, quanto que é a carga de gás? R$ 380. É um número qualquer aqui, tá? Só para você entender. Eu falo R$ 380. Aí ele, tá, pode fazer. Chega na hora de pagar, ele só entendeu os 300. É da cabeça, Ou sabe? 280. Ou 280. Então põe por escrito, porque fica melhor, tá Faz o bom? orçamento inscrito bem Faz o bonitinho. orçamento por isso. Esses dias mesmo, a gente teve um probleminha com o cliente. Graças a Deus não deu problema, porque o cliente é consciente e tudo mais. Mas a gente fez um serviço, uma troca de compressor, e foi passado o preço para ele, e ele entendeu outro preço. A sorte nossa é que estava escrito, a gente passou por escrito no WhatsApp. E eram com um valor alto, né? Era um valor alto, uma diferença boa. Um compressorzão. Aí a gente chegou e mostrou para ele, né, o valor, né, combinado no WhatsApp. Ele falou, pô, me enganei. Então, de preferência por escrito, isso daí é muito bom. Número Certo? 4. Quarto, vai você aí que... Comportamento durante a visita. Respeito pelo espaço do cliente. Sempre peça permissão antes de entrar em áreas privadas da casa, como cozinha e lavanderia. Entendeu? Sempre que você vai entrar, pede licença. E tem umas regras... Cumprimenta quem estiver no local também, né? Cumprimenta. Às vezes você chega, por exemplo, geladeira. Geladeira, normalmente ela fica onde? Cozinha. Cozinha. E às vezes você chega justamente no horário que o pessoal está almoçando, certo? Cumprimenta todo mundo. Opa, boa tarde, tudo bem? Dá licença, não vou tentar não atrapalhar vocês, certo? Aquele negócio de quebrar o gelo que eu sempre falo com vocês. Normalmente eles vão oferecer, agora já fica outra dica para você, por educação, opa, vamos almoçar? Na realidade, eles não estão te chamando para almoçar, eles estão por educação falando, vamos almoçar? Você educadamente também fala, não, muito obrigado, fica à vontade aí, eu vou cuidar aqui da geladeira, tá? Outra coisa que eu costumo fazer muito, antes de abrir a geladeira, porque parece uma coisa óbvia, se você vai arrumar a geladeira, você vai ser obrigado a abrir a geladeira. Mas, de fato, o ambiente lá dentro da geladeira é um ambiente privado, certo? É lá onde que ele guarda a comida dele, as coisas. Antes de abrir a geladeira, a gente costuma pedir licença também. Dá licença, vou abrir, tá bom?
É interessante isso. Outra coisa que a gente costuma fazer também, se precisar esvaziar a geladeira, a não ser que o cliente peça para a gente esvaziar, normalmente eu peço para o cliente esvaziar, certo? Para ele mesmo, com a mão dele, tirar as coisas da geladeira, porque tem gente que não gosta de ninguém mexendo. Principalmente com alimentos expostos, né, às vezes, né? Expostos, exatamente. Então eu não gosto, tá bom? Eu não gosto. Agora, às vezes, tem casos que a gente chega, tem muita coisa, e a gente quer uma ajuda, e a gente ajuda o cliente, se ele autorizar, tá bom? Mas são detalhes pequenininhos que às vezes fazem diferença, tá bom? Vamos lá? Cuidados com o ambiente. Tá. Use sapatos limpos ou proteções para os pés, se necessário. Evite deixar sujeira ou bagunça na casa do cliente. Bom, eu acho que aqui está muito bem explicado já, né? Cara, você tem que deixar o ambiente Limpo. limpo. Se Vai possível, trocar um mais limpo compressor? do que quando você chegou. Vai trocar um compressor? Forra o chão para não acontecer de pingar solda no piso do cliente. Isso, é bem importante isso daí, tá? Tá. Toma bastante E cuidado. se acontecer alguma coisa, você assume. Você assume, tá? Tá? Atitude profissional, mantenha uma atitude positiva e respeitosa durante toda a visita, mesmo diante de situações desafiadoras. Tá, o que a gente pode... Se surgir algum assunto de política, Cara, vamos dizer assim. acontece, tá bom? Acontece. De você... Cara, para mim, eu não quero nem saber qual é a sua posição política, por exemplo. Não quero nem saber qual é o time de futebol que você torce. E não quero saber qual é a sua religião, tá bom? Porque quando eu entro na sua casa para consertar a sua geladeira, eu estou entrando ali como profissional, não estou entrando ali como político, não estou entrando ali como torcedor e não estou entrando ali como um líder religioso, missionário, qualquer coisa. Estou entrando como um profissional que vai realizar um trabalho. Então, evita entrar em qualquer assunto desse tipo, tá bom? Mesmo que o cliente às vezes fique cutucando, evita, porque pode esse negócio evoluir para algo desagradável, tá bom? Faz isso, tá bom? Eu não vou me aprofundar, você é inteligente, você sabe do que eu estou falando, e eu não vou nem me prolongar aqui, porque senão a gente vai acabar entrando nesse tipo de Vamos lá. assunto que atrapalha. Agora aí, o número 5. Número 5, o que evitar? Evitar conversas inadequadas. Não fale sobre assuntos pessoais ou polêmicos. Pô, então a gente já atravessou essa... Mantenha a conversa profissional. É isso aí. Bom, é isso aí. Mantenha o foco ali no seu trabalho. É isso aí, tá bom? Cara, bom, vamos até entrar um pouco numa área. Respeito. Cara, nessa profissão, você que já está há mais tempo, provavelmente você já entrou em lugares diferentes. Tá bom? A gente já entrou em lugares muito, muito diferentes que eu prefiro até não comentar. Tá certo? E lá dentro, cara, você tem que entrar com respeito. Não interessa que tipo de lugar é aquele que você entrou, lá você está como um profissional. Eu já vi um caso de um técnico que precisou se mudar às pressas do lugar onde ele trabalhava. Ele morava numa cidade de pequena para média, sabe? Esse tipo de cidade onde todo mundo se conhece. E ele foi fazer um atendimento em uma casa e ele achou que a moça estava dando mole para ele durante o atendimento. Ele chegou e jogou um somebody love. O pai da moça, ela foi lá e falou com ele, correu com ele, ele teve que mudar de cidade. Tá? Algo bem sério que acontece. Então, cara, quando você está trabalhando, respeito todo o tempo, tá bom? Você é neutro ali. Você tá lá para trabalhar, tá bom? Vamos lá? Os galãs de plantão, então. Não falar mal dos outros profissionais. Que eu sei que é difícil, né? É difícil, principalmente quando você pega um serviço porco. Às vezes acontece. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, a gente fez um vídeo bem humorado. Como que era o nome, rapaz? Porquinho do Ano, alguma coisa assim, o troféu Porquinho do Ano, em que sim. a gente pegava uns vídeos de uns serviços porcos que a gente via por aí e tal. E é complicado você chegar a ver um serviço muito, muito porco. E não falar, né? E não falar,
Tá bom, mas, cara, é você chegar e explicar. Não é falar mal do cliente. Por exemplo, esses dias um aluno meu chegou e me mandou umas fotos de uma geladeira que ele pegou, que quando ele chegou lá, a geladeira estava toda detonada. O camarada era uma geladeira frost free, com módulo de potência, eletrônico, tudo. Aí o técnico chegou lá, cortou a fiação e ligou direto o compressor no fio da tomada, cobrou pelo serviço, foi embora. E nunca mais voltou. O cliente ficou contente porque a geladeira do nada começou a funcionar de novo. Só que você sabe o que deve ter acontecido, né? Ela não desligava, começou a bloquear de gelo. E aí chamou justamente o meu aluno para resolver o problema dele. O camarada chega, vê tudo detonado, e fala, professor, o que é que você acha? Falou, olha, se fosse eu, nesse caso, não pegava. Eu mandei, inclusive, manual técnico com diagrama elétrico para ver se ele conseguia restaurar. Mas como é que a gente não fala desse tipo de serviço? Ou se um profissional colocou um compressor recondicionado e ele veio a queimar. Exatamente. Aí você tem que explicar para o cliente, né? Ou o profissional coloca um compressor R134 no lugar de R600. E aí a geladeira não desenvolve. E aí você vai lá. E aí você é obrigado a falar. Fala, olha, esse compressor não está não é falando compatível. mal, mas você está falando a verdade, né? Você está dando um laudo ali para o seu cliente, tá bom? Eu acho que aí não entra no negócio de falar mal. Bom, deixa eu fazer uma pequena pausa aqui. Só para fazer um convite para você. Tá a fim de aprender refrigeração? Comigo, tá bom? Conosco. O Leonardo também faz parte do time aqui dos cursos do Portal Refrigeração. Cara, se você tiver a fim de aprender, se tornar um profissional, mesmo que você não saiba nada, porque a gente começa do absoluto zero e aí vai evoluindo até que o nosso aluno se torna um profissional altamente qualificado. Se você tiver a fim, eu estou deixando os links na descrição. Mas é também para aquele profissional que já está na área, mas sente que precisa se atualizar, se aperfeiçoar, inclusive com as novas tecnologias inverter, já estão disponíveis para os alunos do Portal Refrigeração, beleza? Links na descrição, valor muito acessível, na maioria das vezes no primeiro atendimento você recupera o valor investido, tá bom? Links na descrição, vem estudar no portal, vem virar a chave na sua vida profissional, certo? Bom, vamos lá. Agora é o próximo aqui. Evitar o uso excessivo do celular. Mantenha o uso do celular ao mínimo durante a visita, evitando distrações. Distrações, principalmente quando você estiver conversando com o cliente, tá bom? Eu sei que às vezes, dependendo do seu serviço, porque tem técnico que Ele mesmo atende, ele né? mesmo atende os clientes, ele mesmo... Então, às vezes, não tem o que fazer. Principalmente quando estiver conversando. Mas... Ele não vai ficar vendo o vídeo, né? É isso, pelo amor de Deus, não vai ficar jogando no tigrinho, não vai ficar usando indevidamente, tá bom? Às vezes o celular até ajuda, digamos, às vezes você precisa do manual técnico Isso, aí é outra coisa. para lidar com aquela geladeira. Às vezes você precisa assistir um tutorial. Outro dia, num cliente, aconteceu isso comigo. Era uma geladeira, uma Consul, que eu estava apanhando para desmontar o painel dela, certo? E aí eu fui assistir um vídeo tutorial que eu mesmo tinha gravado alguns anos atrás. E aí o cliente viu assistindo o vídeo e falou, pô, mas você não sabe desmontar? Aí quando ele chegou mais perto, eu vi que era eu mesmo ensinando a desmontar. É que passou tanto tempo que eu não lembrava mais onde eram as travinhas e tal. Então, cara, é uma coisa que pode te ajudar, mas evita, certo? De preferência, se você precisar de alguma coisa assim, um tutorial, alguma coisa desse tipo, coloca um fone de ouvido, tá bom? Para não ficar assim tão explícito que às vezes... Porque ninguém sabe tudo, certo? E às vezes você precisa realmente usar o celular, tá? Mas usa com discrição, se for preciso. Número 6 agora. Finalização da número visita. 6. Deixa eu dar só mais um recado. Antes de falar do número 6. Deixa eu falar só aqui dos parceiros do canal. E a gente já volta para terminar esse vídeo, tá bom? Eu prometo que é a última interrupção e prometo que o final vai valer a pena. Só um segundo.
Vamos lá, vamos lá. Chegou aquele momento maravilhoso de falar dos parceiros do Portal Refrigeração. Brasweld. Brasweld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para refrigeração, produtos como Mega Pro, Alumax, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamentos, tapa-fugas e muito, muito mais. Uma infinidade de produtos para facilitar o dia a dia do técnico de refrigeração. Procure os produtos da Brasweld numa loja de refrigeração pertinho de você. E o que não falar do Facilita Técnico, aquele que é, na minha opinião, o melhor aplicativo para celular, para o técnico de refrigeração, máquina de lavar, ar-condicionado. Possui o maior acervo técnico da América Latina, com mais de 12 mil diagnósticos de falhas, código de erros, manuais técnicos, cálculo de sensores, régua de gases, é muita coisa na palma da sua mão. Baixa no seu celular, tem para Android, tem para iOS, você usa gratuitamente por 30 dias. E se você gostar, você paga uma pequena anuidade e tem todas essas funcionalidades na palma da sua mão. E se você usar o nosso cupom, cadê? Portal 15, aquilo que gera muito barato tem 15% de desconto. Então descomplica e usa o Facilita. E por fim, porém não menos importante, Elite. Elite é uma marca de ferramentas com muita tecnologia e ótimo custo-benefício. Elite é uma marca da Samatec. Entra no site da Samatec, vai lá na aba de ferramentas, vai com tempo, porque é muita coisa, você vai encontrar aquela ferramenta que você nem imaginava que existia, que está fazendo muita falta na sua maleta de ferramentas. Beleza? Bom, continua com o seu vídeo aí. Valeu! Beleza, beleza. Muito obrigado aos parceiros do canal. Muito obrigado a você por sua paciência. Vamos lá para a sexta dica. Finalização da visita. Finalização da visita. Resumo do serviço realizado. No final da visita, faça um breve resumo do que foi feito e pergunte se o cliente tem alguma dúvida. Muitas vezes no final da visita, por exemplo, uma troca de compressor. Você não vai ficar lá por horas para ver se corre tudo bem, certo? Você teve aquela primeira percepção, se está tudo bem, então você já coloca, já passa para o cliente essa tranquilidade de que se qualquer coisa, qualquer problema que ele acha que não está normal, ele entra em contato com você, tá certo? Outra coisa, entrega também toda a documentação, tá certo? Ou nota fiscal, é legal, ou pelo menos uma ordem de serviço, com o serviço que foi feito, com a garantia que tem, tá? Porque às vezes as pessoas elas pensam no orçamento, no trabalho, como o trabalho daquele dia, mas na realidade, se você fizer um bom serviço, se você fizer um bom serviço depois, como esse, de deixar uma garantia, de, se necessário, até voltar, se precisar fazer a garantia, isso daí, esse serviço que você fez pode se tornar outros muitos serviços. Indicação, né? Indicação, serviço para o próprio cliente, certo? E aí você cresce. Então, você fez tudo certo até agora, então na hora de acabar faz tudo certo também. E no fim... Agradecimento, né? Agradecimento. Agradeça ao cliente pela oportunidade de atendê-lo, dê seus contatos para futuras necessidades. Cara, presta atenção numa coisa, um negócio que dá muito retorno financeiro, né, em chamados, é você chegar e falar, olha, estou deixando aqui atrás da geladeira o meu telefone, tá certo? Se precisar, tá aqui. Ou então você chegar e criar um imã de geladeira com o seu número e deixa lá, tá bom? Na área comercial, eu costumo criar uns adesivos com o meu telefone. Doméstica não, que não é legal você colocar adesivo em geladeira doméstica, mas geladeira comercial é legal. Você coloca um adesivo com o seu telefone, tá bom? Qualquer problema, liga aqui. Às vezes acontece, principalmente na área comercial, até troca de dono, ou então vende o equipamento, já aconteceu muito com a gente, e a pessoa chama a gente só por conta desse adesivinho que tem lá, certo? Bem legal, pensa nisso. Imã de geladeira para as domésticas e adesivo quando for comercial.
cara, você vai crescer, você nunca vai faltar serviço para você. Beleza? Essas dicas são bem, né, diferenciadas, né? Opa, então é o seguinte, são dicas que podem fazer muita diferença no seu dia a dia, tá bom? Essa da apresentação, cara, eu conheço muitos técnicos bons, às vezes talvez melhores do que eu. Só que chega todo mulambento na casa do cliente. Casa, não passa nenhuma credibilidade. Tá bom? Revisa essas dicas que eu passei, tá bom? Fazer o seguinte, eu vou deixar tudo por escrito na descrição desse vídeo, tá bom? Essa mesma página que a gente leu aqui junto, eu vou deixar por escrito. Revisa tudo e vê aquilo que você precisa aplicar no seu atendimento. Valeu? Mais alguma coisa? Só isso. Falta uma coisa. Aquele like esperto. Se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa algum tipo de comentário e valeu. Até a Valeu. próxima. Tchau, tchau. Tchau.